O Jamie acreditava que as pessoas são basicamente animais civilizados, que os instintos básicos ficam escondidos sob uma camada de verniz social, sufocados, controlados, mas que, em momentos de estresse, mesmo não tão grandes, nosso animal interior tem a chance de romper. Nossa, essa frase é maravilhosa, né? 9 amigos isolados do mundo vão para uma festa de final de ano no meio do norte da Escócia, onde a neve sucumbe por tudo e ninguém consegue sair de lá, apenas 8 vão voltar. Ou seja, assassinato, amigos que na verdade fingem que se amam, mas tem muita coisa ainda por trás dessas amizades, isolamento, risos e um assassinato. Bom, como me convencer a ler um livro? Hoje eu vou falar sobre a experiência que eu tive lendo A Última Festa, esse thriller escrito pela Lucy Foley e que, se eu não me engano, vai virar filme também, então estou ansiosíssima porque é uma história que funciona demais nas telonas. Eu comecei esse livro com um pouquinho de pé atrás porque, pô, são 9 amigos. A primeira coisa que eu pensei foi, provavelmente não conheceremos bem o bastante todos eles, afinal de contas são 300 e pouquinhas páginas, né? Não são tantas páginas assim, embora dê pra fazer uma construção legal. Aí eu já me surpreendi logo no comecinho da história porque é uma narrativa alternada, tanto entre passado e presente, quanto em pontos de vista. Então a gente tem aqui o ponto de vista do passado narrado por 3 pessoas desse grupo de amigos, e temos também o ponto de vista do presente narrado por 2 pessoas que trabalham lá no local que esses amigos ficaram hospedados. O que você tá falando, Bel? Que local? Não entendi nada. A história inteira vai se passar nas terras altas escocesas, ou seja, um lugar no meio do nada em que esses amigos escolheram para passar o final do ano, né? E a festa de final de ano e etc e tal, todas as comemorações de ano novo. E eles são amigos de muito tempo, eles sempre se reúnem no ano novo, só que muita coisa havia mudado em relação a essas reuniões, principalmente porque faziam 10 anos já de amizade, e eles tinham muitas picuinhas que foram ficando cada vez maiores, enfim, foram coisas que já não estavam mais se acertando, assim, só que mesmo assim eles se reuniam pra tentar manter essa amizade e essa vontade deles de se conversarem e falarem, né, de antigamente, de quando eles estavam na faculdade, etc e tal. E aí é claro, né, que eles foram pra um lugar isolado na Escócia. Ou seja, é muito evidente que lá neva. Inclusive, foi uma coisa que me deu um pouco de incômodo, porque a autora evidencia isso pra cacete. Olha, tá nevando, hein, gente, galera? Nevasca por aí, galera, ó, a neve está no nosso joelho, não conseguiremos sair daqui. Ok, eu já tinha entendido que tinha muita neve lá e que era um local isolado. Então, assim, eles vão alguns dias antes pra lá, né, alguns dias antes do ano novo, e na ida a gente já começa a perceber algumas pequenas desavenças que poderiam se tornar maiores com a convivência. E isso é algo interessantíssimo de ver. Temos aí até reality shows que mostram isso, né? O Big Brother, por exemplo, como a convivência pode atenuar uma coisa pequenininha que, quando não é resolvida, vira uma coisa gigantesca. E é muito interessante porque isso acontece também na vida, né? Não necessariamente só em reality shows. Nossa, eu tô me incomodando com essa luz. Deixa eu ver se aqui eu aumento. Provavelmente não mudou nada, que é bem a minha cara. E essas pequenas desavenças nós já começamos a perceber na própria viagem de ida. Começam já a ter, assim, umas alfinetadas em relação até à escolha de assentos no trem que leva eles pra Escócia. Então ali eu já comecei a pensar, vai ser interessante observar essa convivência deles aí nos últimos dias do ano. E bom, nós temos personagens que são, assim, quase impossíveis de serem gostados, tá? Porque o que acontece? Como nós conhecemos outros pontos de vista, isso também é algo que pode fazer uma pessoa se cansar do livro, ou no meu caso, fazer com que o livro fique ainda melhor. Porque pra mim, uma história que tem personagens bem desenvolvidos é uma história que me deixa doida querendo saber mais, sabe? E é claro que a trama também, né, o plot, etc, o enredo inteiro tem que ser bom, lógico, e esse é muito bom. E eu sei que muita gente não gosta de ler histórias que, em certa parte, focam bastante no desenvolvimento desses personagens. Principalmente uma galera que gosta de thriller, mas que, assim, reclama muito quando o thriller não é só investigação, 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 conclusão. Eu já fui de ler só thrillers que são assim, só investigação, dicas, etc, e conclusão, mas eu gosto muito também de ler coisas mais elaboradas em relação aos personagens. Então esse daqui é um livro assim, porque quando a gente vai conhecendo os personagens, meu Deus, a gente passa o dia todo. Porque, bom, tem o bônus de conhecer todos eles, é que a gente vê um desenvolvimento incrível, e tem o ônus, a gente começa a achar defeitos em todos eles. Os efeitos são apresentados, então a gente não consegue se conectar, eu não consegui, pelo menos, me conectar com nenhum personagem de uma forma tipo, putz, acredito totalmente nele, confio, não acho que fez isso, não acho que fez aquilo. Não dá, sabe? Não é também um nível de tipo, todos são suspeitos e não consigo confiar em ninguém, mas é um estilo que me incomoda a ponto de eu não conseguir
consegui confiar, mas também não quero deixar ele, sabe? Porque eu acho que ele pode melhorar. E a autora brinca muito com esse sentimento do leitor. E outra coisa que me fez ficar fissurada nesse livro, além dos personagens, foi esse isolamento. Eu nem preciso explicar que é interessante ler sobre isolamento enquanto você está isolada, né? Que é o meu caso, estou há um mês e um pouquinho mais isolada nessa quarentena, mas também porque eu gosto muito de thrillers que são assim, numa pegada meio Assassinato no Expresso do Oriente, A Mulher na Cabine 10, em que os personagens não conseguem sair do lugar que eles estão. Ou seja, o assassino está ali, beleza, fechou, ele não vai conseguir sair dali. Então a gente já sabe que não tem muitas vertentes, não tem muito lugar que a gente possa ir, entende? Tanto quanto o próprio assassino da história, ou os assassinos. O leitor se vê também encruzilhado junto com eles e começa a matutar junto com essas pessoas o que poderia ter acontecido. E isso me instiga bastante, e me instigou também na leitura de A Última Festa, porque é uma história super envolvente, bem escrita, algo que deixa, né, lógico, todo o livro melhor. Outra coisa bem diferente que tá presente nesse livro é que, na maioria dos thrillers, a gente conhece a vítima, e aí, obviamente, temos que saber quem foi o assassino, né? E aí a história se passa ao redor disso, da gente ficar ali matutando e tal. Nesse aqui, gente, a gente não sabe nem quem foi a vítima e nem quem foi o assassino. Então é algo que, puta que pariu, tava me deixando surtada. Eu não tenho mais estrutura pra ler thriller, eu acho. Porque assim, o livro me deixou a ponto de não conseguir dormir, não só assim, ai, não quero dormir, não consigo dormir porque está muito bom, preciso ler, blá blá blá. Não, eu fiquei com raiva porque eu queria acordar meu noivo, Matheus Madeira, o editor deste vídeo, na porrada pra falar com ele sobre esse livro. Oh, é brincadeira, tá, gente? Será que é? Não sei. E aconteceu a mesma coisa quando eu li Verity. E eu tive ainda muitas ressalvas com Verity, e eu não tenho tantas ressalvas assim com esse livro. Na verdade, tem uma só que eu falo daqui a pouco. E mesmo assim me deixou num surto que eu não sei mais lidar. Porque o que acontece? A autora foi colocando personagens que, lógico, deixam a gente pensando, pode ser suspeito. Mas geralmente quando isso acontece em thrillers, eu já penso, esse daqui já não foi, porque é suspeito demais. Gente, eu cresci com Agatha Christie, né? Então eu já sou especialista, detetive da Scotland Yard, formada em histórias de investigação. É o meu diploma. Como eu falei pra vocês, tem 2 personagens que a gente conhece que trabalham nesse local que eles estão hospedados, o grupão de amigos. Um dos personagens é um ex-fuzileiro naval, então eu já fiquei assim, ele gosta de caçar, não, na verdade ele sabe muita coisa sobre caça, etc. Inclusive, falando sobre caça, muito interessante essa capa, e quando a gente percebe, nossa, a capa é assim por causa desse assunto aqui, interessante. E eu amo essa capa, eu acho ela linda, maravilhosa, eu gosto muito dessa combinação de cores também. E assim, gente, a história só vai melhorando. Essa é a real. O fato deles serem amigos há muito tempo, né? Alguns até são amigos de infância, é algo que deixa a narrativa muito melhor, porque a gente começa a pensar, poxa, será que algumas atitudes que eles tiveram lá na época de faculdade, ou há tanto tempo assim, né, que eles relembram ali no ponto de vista, será que essa atitude não moldou quem ele é hoje? Será que tal atitude definiu bastante quem ele é atualmente? Daí a gente fica, lógico, pensando nisso, e é claro que a autora colocou isso na história pra não ficar tão evidente quem poderia ser o assassino, e sim que todos ali têm defeitos, e todos são seres humanos mesmo, com erros, com acertos, e alguns com até erros demais, que aí já deixo pra vocês, jogo pra vocês aí julgar. E como eu falei pra vocês, eles chegam lá alguns dias antes da virada do ano, só que na noite da virada, no dia 31, rola um negócio, um papo, que afloram os nervos das pessoas lá do grupão. E aí, no dia seguinte, no dia 1º, o que a gente sabe é, alguém morreu, a neve tá impossível de deixar pessoas entrarem e saírem desse local, inclusive o assassino. Pronto. Ali, a partir dali, acabou. Acabou pra mim, acabou, gente, meu Deus. Assassinato no meio do nada já é difícil, né, de ter, enfim, ambulância, polícia, ter todo esse trâmite. Pense então em época de ano novo, no meio do nada na Escócia, com neve chegando até o talo. Bom, é isso, né? O surto veio. E aí vocês me perguntam, Bel, mas se os capítulos são alternados, é mais fácil saber quem tá vivo, não é? Não, porque você esqueceu que eu falei que os capítulos alternados entre o pessoal do grupão são flashbacks. Todos eles são. Então, todos se passam antes da noite do Ano Novo e na própria noite de Ano Novo. E aí, evidentemente, depois a gente vai descobrindo coisitas más. Inclusive, esqueci de citar que eram pra ser só eles, né, os hóspedes nesse momento, só que mais um casal de hóspedes também foi pra lá, um casal islandês, que até conversa um pouco com eles, e eu acho que a autora meio que colocou pra ser um alívio entre o papo deles, né, o papo do grupão de amigos, pra gente não ficar meio, maçante junto com eles. E assim,
interessante também eles terem aparecido na história, porque evidencia outros papos que vão surgindo ao longo da trama. Do meio pro final do livro, é aquele estilo de surto que só um thriller bem construído faz com a gente. Meu Deus, a enxurrada de coisa que é jogada na nossa cara e que tava na nossa frente, uns acontecimentos bizarros na nossa frente que a gente não percebeu, é uma tristeza pra nossa carreira de detetive forense formado em séries e livros de investigação. E brincadeiras à parte, eu realmente gostei muito dessa história. É mais um thriller que foi escrito por mulher e que me deixou com mais vontade de ler trabalhos da Lucy Foley, tanto quanto da Karen Slaughter, né? Eu comecei a falar aqui de Karen Slaughter, eu já li depois mais livros dela e nenhum decepciona, é impressionante. Paula Hawkins também, inclusive a narrativa aqui, né, disso de alternar os pontos de vista é super Paula Hawkins, só que nesse livro com um pouco mais de intensidade, justamente porque os personagens são melhores apresentados, né, tem mais personagens pra serem apresentados também, não é o estilo A Garota no Trem, que a gente só fica ali alternando entre 3, se não me engano, e em Águas Sombrias também é entre 3. E bom, o que eu tenho pra falar da Última Festa é que a autora também brinca bastante com estereótipos de grupos de amigos, tipo a gostosa, a silenciosa, a inteligente, o fodelão, o misterioso, o rico, sabe? Ela brinca e ela joga bastante esses estereótipos na gente. Só que, chegando ali pro final, uma coisinha só me incomodou, que foi um capítulo em específico que, na minha opinião, poderia não ter, ou poderiam ter mudado um pouco em relação a isso, porque é inserido também stalking aqui. O assunto de stalking é muito bem inserido, eu adorei, só que eu achei que poderia ser relacionado com outro personagem. Eu não posso falar mais coisa que darei spoiler, né? Então, assim, gente, além de ter assassinato, isolamento social, pessoas que estão desesperadas pra saber quem foi o assassino, inclusive quem morreu, né? Porque o leitor aqui não sabe. E os hóspedes também não tem como sair daquele lugar que eles estavam, e até a gente saber quem é a vítima, nós não sabemos quem são os hóspedes que ficaram lá isolados enquanto o pessoal que trabalhava ali no local foi atrás de saber melhor o que aconteceu, quem foi assassinado, etc. Então, assim, realmente é um mistério, muito mistério. A gente só vai saber de tudo nas últimas páginas e olhe lá, sabe? E mesmo assim, ela ainda aborda stalking com responsabilidade, não é aquela coisa tipo, nossa, eu te stalkeava no Orkut, no Facebook, e por isso eu sou doida, eu sou louca, sabe? Não, é um stalking propriamente dito, o que é ser stalker, e é algo que não cabe brincadeira, não é legal zoar em relação a isso, tipo, falar que, nossa, eu sou muito stalker daquela pessoa, porque isso é extremamente assustador, sabe? Se alguém chega e fala, nossa, Bel, eu sou super seu stalker, eu não vou gostar, por exemplo, então já deixo bem claro aí que é um pouco, né, demais, assim. Resumo da obra com Bel Rodrigues. Compre. Acabou. Não, brincadeira, gente. Comprem, vale muito a pena. Livro rápido de ser lido, porque é um thriller muito bem construído, e thrillers bem construídos têm essa grande magia neles. Muito bem escrito, personagens extremamente desagradáveis e ao mesmo tempo, fascinantes, que a gente não consegue parar de ler sobre eles. Uma trama muito bem criada. Dá pra ver que a autora trabalhou bastante em cima dessa história pra criar cada elemento dela. E, inclusive, o que pra mim foi um bônus, eu sei que pode ser um ônus pra outras pessoas que não gostam, né, dessa construção de personagem exacerbada, que querem só dica, investigação e resolução, mas aqui nós temos um thriller muito bom também, que não necessariamente envolve esse mesmo estilo de sempre, né, que já tá até um pouco batido em alguns thrillers. Então aí, recomendo para você que está isolado, quarentener, ou que está em casa, que quer uma boa leitura. A Última Festa é maravilhoso. O link para comprar tanto o livro físico quanto o e-book sempre vão estar aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu realmente fiquei muito empolgada lendo esse livro, e eu tô um pouco surtada, né, dá pra perceber, porque eu finalizei a leitura há 10 minutos, né, então eu tô, surtada. É isso, vejo vocês no vídeo que vem, tchau!